Você sabia que existe uma diferença gigantesca entre passar por dificuldade como vítima e passar por provações como vencedor? Que milhões de cristãos estão enfrentando problemas achando que Deus os abandonou, quando na verdade Ele está trabalhando para aperfeiçoá-los? Que jovens estão desistindo da fé na primeira dificuldade porque ninguém lhes ensinou o verdadeiro propósito das provações? Que famílias inteiras estão sendo destroçadas por crises que deveriam estar fortalecendo sua fé? E se eu te disser que a diferença entre ser destruído pelas dificuldades e ser fortalecido por elas está em entender um princípio revolucionário que Jesus ensinou através do apóstolo Tiago, que existe uma forma de encarar os problemas da vida que não apenas preserva sua fé, mas a multiplica de forma extraordinária, que o segredo para transformar suas maiores provações nas suas maiores vitórias pode estar em uma mudança radical de perspectiva que poucos cristãos conhecem? Você já percebeu como nossa cultura nos ensina a fugir de qualquer dificuldade? Como somos bombardeados com mensagens que prometem uma vida sem problemas, uma fé sem provações, um cristianismo sem cruz? Como nos convencem de que Deus deveria nos livrar de toda tribulação em vez de nos fortalecer através dela? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos falar sobre um texto bíblico que pode transformar completamente sua forma de encarar as dificuldades da vida, que pode te livrar da mentalidade de vítima que destrói a fé, que pode abrir seus olhos para o plano perfeito de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. A pergunta que precisa ser feita é: você está passando por provações com a mentalidade correta? Você está permitindo que as dificuldades cumpram o propósito de Deus em sua vida? Ou está resistindo ao processo de crescimento que Ele preparou especialmente para você? Você está vendo suas lutas como ataques do inimigo ou como oportunidades para sua fé ser aperfeiçoada? O texto que estudaremos hoje vai mostrar exatamente como Deus quer que enfrentemos as provações da vida. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4, declara uma verdade que pode revolucionar sua caminhada cristã. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Você percebeu que este texto não está falando sobre evitar provações? Está falando sobre como reagir quando elas chegam. Não está prometido que cristãos não passarão por dificuldades. Está ensinando como transformar essas dificuldades em instrumentos de crescimento espiritual e amadurecimento da fé. Se este devocional está falando com seu coração e você quer receber mais mensagens que vão transformar sua forma de encarar as dificuldades da vida, segundo a palavra de Deus, clique no botão de inscrição agora. Temos muitos outros ensinamentos que vão te ajudar a crescer na fé, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. E me conte nos comentários, qual provação você está enfrentando hoje que precisa ver com os olhos de Deus? Existe alguma dificuldade em sua vida que você não consegue entender o propósito? A primeira coisa que precisamos entender sobre este texto é que Tiago não está sendo insensível ao sofrimento humano. Ele não está dizendo que devemos fingir que os problemas não doem ou que devemos sorrir quando estamos passando por dor real. O que ele está ensinando é uma perspectiva completamente diferente sobre as dificuldades da vida. Quando Tiago diz, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, ele está usando uma palavra grega muito específica para a alegria. Não é a alegria superficial que depende de circunstâncias favoráveis. É a alegria profunda que vem do conhecimento de que Deus está no controle e tem um propósito perfeito mesmo nas situações que não conseguimos compreender. Esta alegria não nega a realidade da dor, não minimiza a dificuldade das provações, mas reconhece que existe algo maior acontecendo por trás das circunstâncias visíveis. Reconhece que Deus é poderoso o suficiente para transformar qualquer situação difícil em instrumento de crescimento e bênção. É importante notar que Tiago fala sobre várias provações, não apenas uma provação. Ele reconhece que a vida cristã não é isenta de múltiplas dificuldades. Não promete que teremos apenas um problema de cada vez ou que as dificuldades serão sempre pequenas e fáceis de resolver. A palavra várias nos ensina que podemos enfrentar provações de diferentes tipos ao mesmo tempo. Problemas financeiros, familiares, de saúde, profissionais, espirituais. Dificuldades que vêm de fora e lutas internas. Situações que podemos controlar e circunstâncias completamente fora do nosso controle.
Mas o mesmo Deus que permite várias provações também tem poder para trabalhar através de todas elas para o nosso bem e para a sua glória. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos lembra que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto de Tiago nos mostra qual é o propósito das provações na vida do cristão. Não são castigos de um Deus cruel. Não são evidência de que ele nos abandonou. Não são sinais de que nossa fé é fraca ou que fizemos algo errado. As provações têm um propósito específico e extremamente valioso: provar nossa fé para que ela produza perseverança. A palavra prova, aqui, tem o mesmo sentido de testar metais preciosos no fogo. Quando o ouro é colocado no fogo, as impurezas são removidas e o que resta é ouro puro, mais valioso e resistente. Da mesma forma, quando nossa fé passa pelo fogo das provações, o que é superficial e falso é removido, e o que resta é fé genuína, purificada e fortalecida. Isso significa que as provações não destroem a fé verdadeira. Elas revelam se nossa fé é genuína ou superficial. Elas removem elementos fracos da nossa caminhada cristã e fortalecem os elementos sólidos. Elas nos mostram áreas onde precisamos crescer e nos dão oportunidades práticas para desenvolver maturidade espiritual. Uma fé que nunca foi testada é como um músculo que nunca foi exercitado. Pode parecer estar ali, mas na hora do esforço real, revela-se fraca e incapaz. Uma fé que passou por provações é como um músculo bem treinado, capaz de enfrentar desafios cada vez maiores com confiança e força. O texto continua explicando que a prova da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Esta perseverança não é apenas resistência passiva. É a capacidade ativa de continuar caminhando com Deus, mesmo quando as circunstâncias sugerem que deveríamos desistir. É a determinação de manter a fé mesmo quando não vemos saída. É a decisão de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. A perseverança é uma qualidade extremamente valiosa na vida cristã, porque nos permite permanecer fiéis a Deus durante os períodos difíceis que inevitavelmente chegam. Sem perseverança, nossa fé se torna instável, oscilando entre momentos de confiança e momentos de desespero, dependendo das circunstâncias externas. Mas quando desenvolvemos perseverança através das provações, nossa fé se torna estável e confiável. Não somos mais sacudidos por qualquer vento de dificuldade. Não abandonamos Deus na primeira crise. Não questionamos seu amor toda vez que algo não sai como esperávamos. A perseverança nos permite manter a perspectiva eterna, mesmo nas dificuldades temporais. Nos ajuda a lembrar das promessas de Deus quando as circunstâncias parecem contradizê-las. Nos capacita a adorar a Deus não apenas quando tudo está bem, mas especialmente quando tudo parece estar indo mal. Tiago continua dizendo que a perseverança deve ter ação completa. Isso significa que não devemos interromper o processo antes que ele seja terminado. Não devemos fugir das provações antes que elas cumpram seu propósito completo em nossa vida. Não devemos buscar atalhos que nos livrem das dificuldades sem nos dar o crescimento que elas podem produzir. Muitas vezes, nossa tendência natural é orar pedindo que Deus remova rapidamente qualquer dificuldade. Queremos que Ele interrompa o processo de provação assim que começamos a sentir desconforto. Mas Tiago nos ensina que é importante permitir que a perseverança tenha ação completa, que o processo seja terminado. Isso não significa que devemos buscar sofrimento ou que não devemos orar pedindo livramento. Significa que devemos confiar que Deus sabe exatamente quanto tempo cada provação precisa durar para produzir em nós o crescimento necessário. Significa que devemos estar dispostos a permanecer no processo até que ele cumpra completamente seu propósito. É como uma cirurgia necessária. Ninguém gosta de passar por cirurgia, mas às vezes é essencial para a nossa saúde. Interromper a cirurgia no meio pode ser mais perigoso do que não fazê-la. Da mesma forma, interromper o processo de provação antes que ele termine pode impedir que recebamos os benefícios espirituais que Deus quer nos dar. O objetivo final deste processo é descrito por Tiago de forma muito clara: para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra perfeitos aqui não significa sem pecado, porque isso só acontecerá quando estivermos no céu. Significa maduros, completos, desenvolvidos ao máximo do potencial que Deus nos deu. Íntegros significa sem divisões internas, sem contradições entre o que professamos e o que vivemos, sem instabilidade emocional e espiritual que nos faz oscilar constantemente entre fé e dúvida,
entre obediência e rebeldia. Em nada deficientes significa que não nos faltará nenhuma qualidade espiritual necessária para vivermos de forma que agrade a Deus e seja útil ao próximo. Não seremos cristãos incompletos com áreas importantes da vida ainda não submetidas ao senhorio de Cristo. Este é um quadro maravilhoso da maturidade cristã que Deus quer desenvolver em cada um de nós. Mas o caminho para essa maturidade passa necessariamente pelas provações. Não existe atalho. Não há forma de alcançar maturidade espiritual sem passar pelo processo de crescimento que inclui dificuldades e desafios. Isso nos ajuda a entender por que Deus permite provações na vida de pessoas que Ele ama. Não é crueldade, é amor. É o amor de um pai que quer ver seus filhos crescerem e se tornarem tudo aquilo para o que foram criados. É o amor de um Deus que não se contenta em nos deixar imaturos e incompletos, quando Ele tem poder para nos transformar em pessoas de caráter sólido e fé inabalável. Agora vamos examinar algumas aplicações práticas desta verdade bíblica. Como podemos aplicar este ensinamento quando estamos passando por provações reais? Como podemos ter alegria genuína em meio às dificuldades? Como podemos cooperar com o processo de crescimento que Deus quer realizar em nós? A primeira aplicação prática é mudar nossa perspectiva sobre as dificuldades. Em vez de ver cada problema como uma evidência de que Deus nos abandonou, podemos começar a vê-los como oportunidades para nossa fé crescer. Em vez de questionar o amor de Deus toda vez que algo difícil acontece, podemos lembrar que Ele tem propósitos maiores do que conseguimos enxergar. Isso não significa que devemos fingir que os problemas não existem ou que não podemos sentir tristeza, frustração ou medo. Significa que podemos experimentar essas emoções naturais dentro de uma estrutura maior de confiança em Deus e expectativa de que Ele usará a situação para nosso bem. Jesus mesmo sentiu tristeza, angústia e dor. No jardim do Getsêmani, Ele experimentou aflição tão intensa que suou gotas de sangue. Mas mesmo em sua humanidade, Ele manteve a perspectiva correta. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Podemos sentir as emoções naturais das provações enquanto mantemos a confiança fundamental de que Deus está no controle. A segunda aplicação prática é orar de forma diferente durante as provações. Em vez de orar apenas pedindo que Deus remova rapidamente qualquer dificuldade, podemos orar também pedindo que Ele nos ajude a crescer através dela. Podemos pedir sabedoria para entender o que Ele quer nos ensinar. Podemos pedir força para perseverar. Podemos pedir que Ele cumpra completamente seus propósitos em nossa vida. Isso não significa que não devemos orar pedindo livramento. A Bíblia nos encoraja a apresentar nossas necessidades a Deus. Mas significa que podemos equilibrar pedidos de livramento com pedidos de crescimento. Podemos pedir que Deus mude nossa situação, mas também que mude nosso coração. Podemos pedir que Ele resolva nossos problemas, mas também que nos torne pessoas melhores através deles. A terceira aplicação prática é buscar ativamente as lições que Deus quer nos ensinar através das provações. Em vez de apenas suportar passivamente as dificuldades, podemos nos tornar estudantes ativos do processo. Podemos fazer perguntas como: o que Deus quer que eu aprenda através desta situação? Que área do meu caráter Ele quer desenvolver? Que aspecto da minha fé precisa ser fortalecido? Às vezes, as lições são óbvias. Uma dificuldade financeira pode nos ensinar a depender mais de Deus e menos de nossa própria capacidade de gerar renda. Um problema de saúde pode nos lembrar da fragilidade da vida e da importância de viver cada dia para a glória de Deus. Um conflito de relacionamento pode revelar áreas de orgulho ou falta de perdão que precisam ser tratadas. Outras vezes, as lições são mais sutis e só se tornam claras com o tempo. Mas quando mantemos uma atitude de aprendizado, Deus pode usar qualquer circunstância para nos ensinar verdades importantes sobre Ele, sobre nós mesmos e sobre a vida cristã. A quarta aplicação prática é cultivar a comunidade cristã durante as provações. Muitas vezes, nossa tendência quando estamos passando por dificuldades é nos isolarmos. Sentimos vergonha dos nossos problemas ou achamos que ninguém vai entender, ou simplesmente não temos energia para manter relacionamentos. Mas Deus projetou o corpo de Cristo para ser especialmente importante durante os tempos difíceis. Outros cristãos podem orar conosco, nos encorajar com a palavra de Deus, compartilhar experiências similares, oferecer ajuda prática e simplesmente estar presentes quando precisamos de companhia. O livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12,
nos lembra que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Quando enfrentamos provações sozinhos, somos mais vulneráveis ao desânimo, à dúvida e ao desespero. Quando enfrentamos provações em comunidade, temos acesso à força, sabedoria e fé de outros irmãos que podem nos sustentar nos momentos mais difíceis. A quinta aplicação prática é manter a perspectiva eterna durante as provações temporais. Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando estamos no meio de uma provação difícil, ela não parece leve nem momentânea, parece pesada e interminável, mas quando comparamos qualquer sofrimento temporal com a eternidade de glória que nos espera, a perspectiva muda drasticamente. O que parece gigantesco hoje se torna pequeno quando visto da perspectiva da eternidade. Isso não minimiza a realidade do sofrimento presente, mas nos dá a esperança de que existe algo maior do que o que estamos experimentando agora. Nos lembra que nossa história não termina com as provações desta vida. Nos encoraja a perseverar porque sabemos que o melhor ainda está por vir. A sexta aplicação prática é testemunhar para outros através da forma como enfrentamos as provações. Quando passamos por dificuldades com fé, esperança e alegria genuína, isso se torna um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. Mostra para o mundo que nossa fé não é apenas um consolo superficial para tempos bons, mas uma fonte real de força para tempos difíceis. Muitas pessoas observam como os cristãos reagem às provações. Se reagimos com a mesma amargura, desespero e revolta que caracterizam o mundo, nosso testemunho é prejudicado. Mas se reagimos com uma perspectiva diferente, fundamentada na esperança do Evangelho, isso pode abrir corações para ouvir sobre Jesus. Isso não significa que devemos fingir que tudo está bem quando não está. Significa que podemos ser honestos sobre nossas lutas, enquanto demonstramos que nossa esperança está em Deus, não nas circunstâncias. Podemos reconhecer a dor enquanto afirmamos a bondade de Deus. Podemos admitir que não entendemos tudo enquanto declaramos que confiamos em quem controla tudo. É importante também reconhecer que nem toda dificuldade que enfrentamos é uma provação enviada por Deus. Algumas dificuldades são consequências naturais de escolhas ruins que fizemos. Outras são resultado de vivermos em um mundo caído, cheio de pecado e suas consequências. Outras ainda são ataques diretos do inimigo que quer destruir nossa fé e nosso testemunho. A sabedoria está em discernir a diferença entre esses diferentes tipos de dificuldades para que possamos responder de forma apropriada a cada uma. Mas mesmo quando a dificuldade não vem diretamente de Deus, Ele tem poder para usá-la para nosso crescimento espiritual se permitirmos. José é um exemplo perfeito dessa verdade. Seus irmãos o venderam como escravo com intenções malvadas. Isso não foi uma provação enviada por Deus, mas resultado da inveja e do ódio dos irmãos. Mas Deus usou até mesmo essa injustiça para posicionar José no lugar certo para salvar sua família e muitas outras pessoas durante a fome que viria. Como José disse aos irmãos: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem." Isso nos ensina que não precisamos entender perfeitamente a origem de cada dificuldade para permitir que Deus trabalhe através dela. Podemos confiar que Ele tem poder para transformar até mesmo as injustiças e os ataques do inimigo em instrumentos de crescimento e bênção. Finalmente, é importante lembrar que a perspectiva bíblica sobre provações não elimina a importância da sabedoria prática. Deus espera que usemos a inteligência que Ele nos deu para lidar com as dificuldades da vida. Podemos orar e confiar em Deus enquanto também buscamos soluções práticas, aconselhamento profissional quando necessário, tratamento médico para problemas de saúde e ajuda legal para questões jurídicas. A fé não substitui a responsabilidade. Na verdade, a verdadeira fé nos motiva a sermos ainda mais responsáveis em usar todos os recursos que Deus colocou à nossa disposição. Confiamos em Deus para o resultado final enquanto fazemos nossa parte com diligência e sabedoria. Chegamos ao final desta reflexão sobre como enfrentar as provações com a perspectiva correta segundo a palavra de Deus. Mas este pode ser o começo de uma transformação completa na forma como você enxerga as dificuldades da vida. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Não é apenas um texto consolador para momentos difíceis. É uma revelação do propósito divino por trás de experiências que, sem essa perspectiva,
pareceriam apenas cruéis e sem sentido. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você tem uma escolha muito clara hoje: continuar vendo suas dificuldades como evidência de que Deus não se importa com você, ou começar a vê-las como oportunidades para se tornar a pessoa madura e íntegra que Ele quer que você seja. Você pode continuar sendo sacudido por qualquer vento de adversidade, ou pode permitir que as provações desenvolvam em você uma perseverança inabalável que o capacitará a permanecer fiel a Deus, independentemente das circunstâncias. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que tuas formas de trabalhar são muito diferentes das nossas formas de pensar. Perdoa-nos por todas as vezes que questionamos teu amor quando permitiste que passássemos por dificuldades. Perdoa-nos por resistir às provações que tu usarias para nosso crescimento e amadurecimento. Ajuda-nos a ter a perspectiva correta sobre as dificuldades da vida. Ensina-nos a ver cada provação como uma oportunidade para nossa fé crescer. Dá-nos a graça para encontrar alegria genuína, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, sabendo que tu tens propósitos perfeitos. Desenvolve em nós perseverança, que nos permita continuar confiando em ti mesmo quando não entendemos teus caminhos. Ajuda-nos a não interromper o processo antes que ele seja completo. Torna-nos pessoas maduras, íntegras e completas através das experiências que tu permitires em nossa vida. Usa nossas provações para nos tornar testemunhas mais eficazes do teu poder transformador. Dá-nos sabedoria para cooperar com teu trabalho em nós em vez de resistir a ele. Fortalece nossa fé através de cada dificuldade para que ela se torne inabalável. Que nossa forma de enfrentar as provações traga glória ao teu nome e encorajamento a outros que estão passando por lutas similares. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem falou com seu coração e você quer receber mais ensinamentos que vão transformar sua perspectiva sobre as dificuldades da vida segundo a palavra de Deus, se inscreva no canal agora mesmo. Temos muitas outras mensagens que vão continuar te equipando para viver de forma que agrade ao Senhor mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Compartilhe este vídeo com pessoas que estão passando por provações difíceis ou que precisam de uma nova perspectiva sobre o propósito das dificuldades na vida cristã. Pode ser exatamente a palavra que elas precisam para encontrar esperança e propósito em meio à dor. E me conta aqui nos comentários: que provação você está enfrentando hoje que precisa ver com os olhos da fé? Como Deus já usou dificuldades passadas para desenvolver seu caráter e fortalecer sua fé? Sua experiência pode encorajar outros que estão enfrentando lutas similares. Lembre-se, as provações não são evidência de que Deus não se importa com você. São evidência de que Ele se importa tanto que não quer deixar você imaturo e incompleto. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, e esse plano inclui usar até mesmo as dificuldades para moldar você à imagem de Cristo. Que Deus abençoe sua jornada de crescimento através das provações. Que Ele desenvolva em você uma fé madura e inabalável. Que sua perspectiva sobre as dificuldades seja transformada pela esperança do Evangelho. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.